carreira do Ministério Público naquela ocasião? A carreira começava como defensor público. Eu não vou entrar em cogitações, digamos assim, de outra natureza, de ordem legal, seja que for de conveniência, seja que for. Mas acho que é uma experiência extraordinária. Foi uma experiência extraordinária para efeito de amaciando o motor para quando você chegasse à promotoria. Vendo qual era a outra face. O outro lado do balcão. Mesmo porque, eu vou ter que falar, é uma realidade, de um modo geral, as pessoas que passam no concurso, normalmente são as pessoas nesse sistema nosso social absolutamente perverso. As pessoas que passam no concurso, de modo geral, as pessoas tiveram melhores oportunidades, estudaram nos melhores colégios, melhores faculdades, tiveram vitaminas, proteínas e sais minerais desde a infância, e por aí. Então, são favorecidos não por outras circunstâncias, mas por essas circunstâncias. Então, muitos destes chegam a uma promotoria, e agora começam direto na promotoria, sem uma vivência adequada do que sejam as misérias humanas. Que a Defensoria Pública dá. E como? E como? Aí você ficou na Defensoria Na Pública? Defensoria Pública eu fiquei mais ou menos uns... Porque tem o seguinte, de vez em quando você era comissionado promotor. Então você havia um promotor que havia entrado de férias, você ia para lá, ficava um mês, voltava. Eu fiquei na Defensoria, basicamente, no crime uns 5, 6 meses. Depois, esporadicamente. Em família eu fiquei aproximadamente uns 4 anos, 4 a 5 anos. A Defensoria de Família. Defensoria de Família. Que não é Foi uma fácil. escola e acumulando a maior parte do tempo, né? E Sem remuneração. naquela ocasião, basicamente, os processos de família eram... Que tipo de processo que tinha mais? 80% a 90% pensionamentos. Alimentos. É, Tinha um desquite litigioso, né? Desquite litigioso também, investigação de paternidade também. Mas basicamente, não vou dizer 80% do alimento, talvez eu esteja sendo os 70%, os desquites eram mais ou menos entre os 15% a 20%, investigação de paternidade, que eram os mais complicados um pouco, um pouquinho menos. Interessante, né, Davi? Me corrija se eu estiver errado, mas naquele momento o desquite, ele era por culpa. O desquite litigioso. Havia culpa, discussão de culpa. Era uma situação extremamente constrangedora, porque, por exemplo, a legislação à época dizia o seguinte: se a mulher fosse considerada culpada no desquite, ela, além de perder o pensionamento, perdia a guarda dos filhos. Era uma coisa grave, né? Era uma coisa extremamente grave. E eu passei... Está me policiando ou ainda não? Não. Eu passei por uma situação específica que foi terrível. Era um desquite por culpa da mulher, por adultério, e a curadora, eu era advogado dela, defensor. E a curadora era a grande, a maravilhosa Regina Parisot, Sim. que era de uma sensibilidade para essa área. Finíssima. Então, o autor era um oficial do Exército. E a Regina começou a orientar as perguntas para a questão da guarda, porque estava caracterizada, culpa, enfim. E ele não se recusava terminantemente a permitir a transformação do desquite litigioso em amigável. E a Regina foi orientando as perguntas, ele disse que não tinha irmãs, que não tinha pais, e, enfim, que trabalhava o dia todo no quartel. E a Regina, ela sabia o que ele diria, ela sabia o que viria. Ela foi, na hora, eu opino pela procedência, e pela perda da guarda, eu entendo que os filhos devam ser internados. Quando ela falou isso, o nosso bravo oficial se ajoelhou e disse: não faça isso. Doutora, pelo amor de Deus, não faça isso, não diga isso. Seja o que for, ela pode ser qualquer coisa, mas é a mãe dos meus filhos. Foi um episódio, lágrimas de esguicho. E ela conseguiu ficar com a guarda? Da hora foi transformado o litigioso em amigável.